Oi pessoal, tudo bem, meus irmãos e amigos? Minha saudação em Cristo a todos vocês. Quero aqui falar a palavra de Deus no tema A Verdade. E o texto bíblico base está aqui registrado no Evangelho conforme João, capítulo 8 e versículo 32. Onde o Senhor Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O primeiro ponto eu quero comentar aqui no texto, no contexto imediato. Eu quero falar desde o capítulo 7. Observe que a partir do versículo 10, registra a Bíblia ali Jesus no templo, na ocasião da festa, é a festa dos tabernáculos, né? E o Senhor Jesus, ele começa a falar a palavra, e então, no versículo 12, há uma dissensão, uma discórdia entre a multidão, porque uns dizem: "Este é bom, ele é bom", e outros dizem: "Não, antes engana o povo." E ainda no capítulo 7, no versículo de número 20, uma multidão diz que Jesus tem demônios. Então, perceba quantas adversidades, quantas pessoas se levantavam contra Jesus por ele pregar a verdade que liberta, né? Perceba bem, no capítulo 8, a partir do versículo 1, alguns fariseus e escribas trazem uma mulher e eles acusam aquela mulher de adultério, dizendo eles que a mulher tinha sido pegada no ato, adulterando. E alegam para Jesus: olha, conforme a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Mas você percebeu que eles não trouxeram ao homem, só trouxeram a mulher? Jesus resolve esta causa em poucas palavras. Jesus disse: "Qualquer de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela." E então aqueles homens soltam as pedras, baixam a cabeça e saem envergonhados, porque todos são pecadores. E então Jesus, ele salva aquela mulher. Ele fala para ela que vá e não peques mais. E na continuidade, Jesus começa a falar novamente a palavra de Deus. A partir do versículo 12, 8 e 12, Jesus fala: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." E no versículo de número 13, disseram-lhe, pois, os fariseus: "Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro." Então os fariseus, os saduceus, alguns religiosos, eles se levantavam contra Jesus. Mas toda esta guerra, todo este movimento em que eles faziam contra o Senhor Jesus, Jesus perseverava falando a palavra, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e vidas se entregavam para Deus. Percebam que no versículo 31, 8 e 31, alguns judeus tinham aceitaram a fé. Perceba isso. João 8 e 31.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra. A visão não está muito boa aqui, irmãos, a claridade. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Alguns criam, muitos criticavam, muitos se levantavam, mas alguns criam. Agora, ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Quero falar aqui, trazer 5 verdades em uma. Perceba isso. Deus, o Pai, é a verdade. Jesus, o Filho, é a verdade. O Espírito Santo é Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Jeremias capítulo 10, versículo 10, eu não vou ler, está escrito que Deus é a verdade. E aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, muito conhecido, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 15 e versículo 26, João 15, 26, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, diz aqui: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Em capítulo 17, João 17 e versículo 17, a palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse o Senhor Jesus. E em 1 Timóteo, capítulo de número 3, e versículo de número 15, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Observe uma coisa: a igreja aqui é o povo de Deus, não é templo, não está se referindo a templo. Você pode comparar este versículo aqui com aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 3, e versículo de número 6, e veja o resultado. O Senhor está dizendo, a palavra do Senhor diz aqui que a igreja, melhor, nós somos a casa de Deus. Hebreus 3, versículo de número 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então compare 1 Timóteo 3 e 15 com Hebreus 3 e 6 e veja o resultado, que nós somos a casa de Deus. Que Deus em Cristo fale ao seu coração em nome de Jesus. Eu estou falando isso porque, não desmerecendo o templo, qualquer lugar onde nos reunimos para adorar a Deus, é um lugar especial, não pelo lugar, mas por Deus estar presente. Mas porque tem pessoas, já teve um irmão que veio dizer para mim que aqui o capítulo 3 e 15 de 1 Timóteo está se referindo
ao templo pelo WhatsApp, né? Eu coloquei lá o kkkk e perguntei para ele, então você quer dizer que a coluna aí, porque está dizendo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então você quer dizer que a coluna aí, que é firmeza da verdade, é as colunas do templo? Aí ele nunca mais falou comigo. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, viu? Você é especial, nós somos especiais para Deus, e aonde quer que nos reunimos para adorar este Deus, aleluia, temos a intercessão do Espírito Santo e a intercessão de Cristo na glória, e isso torna a sua adoração especial, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe.